10 mandamentos. Ex 24:12. Depois disse o Yahvé a Moshe: sobe a mim ao monte, e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para lhes ensinares. Debater sobre a lei é um desafio para muitos religiosos, os mesmos levam os ensinos com seus próprios entendimentos, ou conforme a organização de conselheiros estudiosos da palavra, que por motivos próprios e com sabedoria humana, não espiritual, ensinam de maneira errônea, ou provavelmente ignoram os ensinos dos mandamentos. Surgem muitas críticas sobre os 10 mandamentos feitos pelo Eterno, pelo seu próprio punho. A falta de interpretação de textos e conhecimento da cultura hebreia, ou verificação profunda em conhecer o lado espiritual do Altíssimo, compromete a salvação de muitos dos seguidores de religiões que abominam, sem entender de como ela pode ser abolida. Uma série de confusões ocorridas por não conhecer a mentalidade dos profetas. Aquela época remota é muito diferente de nossos dias por causa do pecado que se tornou tão comum que ninguém sabe o defini-lo por causa do comércio e a luxúria. Vamos analisar a perfeita forma da escrita do Altíssimo e se aprofundar no assunto de que a lei e os apóstolos falam de como pode ser abolida ou anulada pelos ensinamentos do Messias nos textos dos Evangelhos. Mas primeiramente observe que o mesmo afirma em palavras que não veio acabar Mt 5:17-20, não foi eis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, anular, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhuma palavra ou letra se tirará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça, ou amor, não exceder a dos escribas e fariseus, oposta dos 10 mandamentos, punição, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O texto é bem claro, a lei existirá eternamente para o povo, ser julgado por não ainda haver um novo céu e uma nova terra. Ap 21:1-2. Na verdade, o que veio ser anulada pelos ensinamentos do Salvador e dos apóstolos. A falta de interpretação de textos e o conhecimento da cultura ébria e dos ensinamentos do Espírito leva muita gente ao precipício. A maioria adoraria que a lei fosse realmente abolida para viver na prática do pecado como hoje se vê. Caso a lei seja abolida como muitos pensam, então não haverá pecado no mundo, e não é necessário o Messias vir novamente. Quem pode julgar sem lei? Se o mesmo veio tirar o pecado do mundo, então não existe lei que o condene, e se não existe lei, não há salvação, porque onde não há lei, também não há transgressão. RM 4:15. Mas, se há crimes, violências e todas as práticas do mal, então não seria chamado de pecado. E que palavra você daria para esses tipos de males? Mas, em Apocalipse 22:15 já pré-julga e diz: ficarão de fora os feiticeiros, os homicidas, os adúlteros, os idólatras e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Veja que há um prévio julgamento. Apo 20:11-15. Não só isto, os apóstolos falam em todos seus textos que deve ser guardado os mandamentos. Pergunto a você, que mandamentos são esses que eles mandam guardar se não contêm os 10 mandamentos que é o amor? A forma de como os apóstolos falam em guardar os mandamentos e aboli-las são de exclusividades em particular. Os mesmos não mais praticavam pecados, mas houve o recebimento espiritual para a perfeição do fruto do amor, para não praticar o fruto da carne. O sábado como um dia sagrado para a santificação. Ex 20:10 é um dos assuntos mais questionados. De fato que o povo de hoje trabalham em 5 ou 6 dias, incluindo o sábado, e guardam o domingo como descanso. Pensasse que o sábado foi abolido. Isto ocorre até mesmo dentro dos membros de pastores das igrejas, dando testemunhos de infidelidade. Para que possamos entender, devemos mergulhar no passado do povo hebreu para que possamos entender a mentalidade da época, e o porquê e como devem ser abolidos esses mandamentos.
Primeiro, o Messias disse que não veio abolir, anular, acabar a lei ou os profetas, Mt 5, 17 a 20. Segundo, porque todos os profetas e a lei duraram até João, Mt 11, 13, 21 e 26. Terceiro, os dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, Mt 22 e 40. Mandamentos extraídos do Velho Testamento. Quarto, não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, Mt 12, 5. Assim, porque Yahushua fazia estas coisas no sábado, os Yahudim o perseguia. E Yahushua lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jó 5, 16 e 17. Este trabalho ao qual se refere é o amor ao seu próximo, em curar, libertar e ressuscitar, como prática do Espírito. Quinto, não vos deu Moshe a lei, e nenhum de vos observa a lei. Porque procurais matar-me. Jó 7, 19. São esses assuntos acima que trataremos para que você possa entender de como a lei pode ser abolida, conforme o povo seguidor do Messias no passado a ensinava. Primeiramente, quando você ler os textos referentes à lei no Novo Testamento, deve ter em mente de que lei os apóstolos estão falando, para a sua mentalidade não ficar embaralhada e sair pregando mentira. Primeiro, o Messias afirma que não veio destruir a lei ou os profetas. Realmente, ele está certo, correto. A lei é implantada por ele mesmo na época de Moshe, que relata o amor jamais abolida, pois nela conserva o fruto do Espírito e ensina a você não praticar o mal com a palavra não, isto é, não fará isto ou aquilo em relação ao pecado. Observe em Ex 20, 1 a 17. Não terás outros Elohim, diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Yarhu, teu Elohim, em falsidade. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a casa do teu próximo e tudo que pertence a ele. Percebeu que a lei te orienta a não praticar tais pecados, é por isso que o apóstolo afirma para os transgressores que ela é santa, e o mandamento santo, justo e bom. RM 7:12. Caso o Messias veio abolir o ensinamento de como amar, que é a justiça eterna do Criador escrita por seu próprio dedo, então eu posso viver na prática, por não existir lei, correto? Em hipótese alguma, seja infiel quem prega a mentira sem saber o porquê dos fatos. Os profetas tinham por obrigação eterna a ensinar ao povo a guarda da lei, que é um fruto do Espírito, por causa das consequências da carne, que é o pecado, por muitos não saberem controlar seus impulsos. Foi por essa consequência que surgiu a lei oposta aos 10 mandamentos, ou melhor, a lei da punição, olho por olho para o pecado, não se alastar em seus meios, como temos exemplos em nossos dias que ninguém sabe distingui-lo. Segundo, a lei e os profetas, profecia, duraram até Elcanã, em Arruhamã, João, refere à profecia de Daniel no sentido de selar a visão, e a profecia na duração da lei, ou melhor, o Torá por 490 anos, DM 9, 24 a 27, vindo logo a seguir, Roma para destruir o povo e a cidade, mudar os tempos e a lei, lançando a verdade por terra, tirando o sacrifício contínuo, colocando o elemento abominável, vindo logo a seguir o cristianismo através do sacerdote de Zeus, DM 7, 25, 8, 10, 11 MT 24, 1 a 28. Tudo isto é referente ao domínio romano na época, e depois que causaram a diáspora e destruiu tudo que era de mais sagrado ao povo como os manuscritos, hoje conhecido como Torá. Somente mantiveram como guarda dos 10 mandamentos, que até então eram reconhecidos na Europa por esta identificação em exclusividade o sábado como selo de Elohim. Terceiro, os 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Neste caso não há segredo, é apenas um resumo dos 10 mandamentos encontrado no Velho Testamento, DTC 5LV 19, 18. Os saduceus e os fariseus viam e ouviam o Messias violar a lei durante sua trajetória. Ocorreu um dia que um deles,
doutor da lei, perguntou qual é o grande mandamento da lei, se realmente tem conhecimento da mesma. Ele respondeu com tranquilidade MT 22, 34 a 40. Quarto, a violação do sábado pelos sacerdotes no templo e ficam sem culpa. MT 12, 5, e o Yahushua fazia estas coisas, mas os Yahudim o perseguia. Ele diz que o Criador trabalha até agora, e ele também. Jó 5, 16 e 17. Agora chegou o ponto principal, o sábado que muitos ignoram por ser abolido pelo Messias sem saber o porquê da causa diante de uma lei na época. Para que você fique ciente, na implantação da lei por Esdras e Nehemiah, depois do exílio babilônico, as opostas aos 10 mandamentos, ganhou força rigorosamente para banir o pecado do meio do seu povo, vindo assim a sua interpretação ao pé da letra, punindo tudo e qualquer tipo de pecado, levando a esquecer do principal que é a justiça do Criador, isto é, a prática do amor. Durante os 490 anos proféticos revelados em Daniel, o povo tornou-se santo e fiel por causa da punição pelos mestres da lei, mas esqueceu do principal, a prática do amor, que é o fruto do Espírito de Elohim, implantado como justiça eterna contra todos os que cometem tais pecados. Quem pratica o amor e a misericórdia ao próximo, dependendo de suas causas e obedecendo ao Eterno, está acima da lei, e não há punição, ela é anulada. De fato que a lei oposta o condena, mas se não está praticando o mal, e sim o bem, pelo julgamento eterno não há condenação. Era este motivo que o Messias buscava repassar em comparação aos mestres da lei, por curar no sábado, por ajudar os necessitados, por expulsar demônios, ressuscitar mortos. São obras do Espírito e não da carne, e não há condenação, o que vem ser abolido, e a lei da punição e não dos 10 mandamentos, que permanece para sempre. Quem o condena é a lei da punição para quem faz ao contrário dos 10 mandamentos. Entendeu como era o preceito do povo antigo na época. O Salvador veio justamente no domínio de Roma por saber o que ela traria todos os tipos de males ao seu povo santo e escolhido, vindo mais tarde destruí-lo com a diáspora relatada na profecia de Daniel. O mesmo, sabendo o que ocorreria, profetizou que seriam enganados pelo império por colocar elemento abominável para o povo, praticar o pecado e serem condenados, ou excluídos da salvação celestial. Sabendo que não haveria mais lei da punição para manter ainda o povo em santidade por causa do domínio imperialista de Roma. O Messias veio ensinar o reino dos céus por intermédio da pregação à graça, o perdão para a conversão dos pecados, e do amor e a humildade. Era por isso que os apóstolos buscavam entregar o mais rápido possível o reino dos céus de forma de como seria abolida a lei da punição, mostrando as obras vivas através da fé e do poder do Espírito. Mas continuará os mesmos mandamentos e procedimento de julgamento pelo Eterno. Caso não haja obra espiritual no sábado, guarda-o. Isto mantém a sua fidelidade da lei dos mandamentos eternos. É isto que os apóstolos repassaram na época. Veja que o Messias tira a pessoa das trevas, do domínio do pecado, e trazia para a luz, ser santo e Elohim, SL 82, 6, 1b1, 16, na intenção de que a pessoa abandone a prática do pecado e pratique o amor, a compaixão, fidelidade e a mansidão, obedecendo às regras de santidade que é a justiça divina. Quinto, não vos deu Moshe a lei, e nenhum de vos observa a lei. Porque procurais matar-me, Jó 7, 19, a forma como o Messias se expressou e referente ao que nós vimos acima. Os mestres da lei olhavam mais para o lado da punição e esquecia a prática do amor ao próximo por não observar atentamente a lei dos 10 mandamentos, que para isto não há condenação. Veja alguns conceitos para poder entender o raciocínio do povo da época. Veja o conceito de lei no vocabulário. Leis são mandamentos. Todos os mandamentos são leis, são normas para se cumprir. Caso contrário, a pessoa é julgada de acordo com seus atos como punição. Textualizada por Edmilson Silva. Lei, normas, regra editada pelo legislador, mandamento, correção. Dicionário escolar, Scotine, língua portuguesa. Editora Todo Livro. 2009. Lei, normas, regra, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade.
Mine Aurélio, Mine Dicionário da Língua Portuguesa. Ed. Nova Fronteira. Veja o conceito de lei eterna. Os 10 mandamentos, ex 20, 3 a 17, DT 5, 7 a 21, são normas, leis, providas do Eterno para uma vida digna e perfeita em santidade, de forma que relata a praticar o amor tanto para ele quanto para o próximo, e a palavra que se destaca fortemente em seus textos é não a prática do pecado. Onde a palavra coloca acima da lei o amor extraído do Velho Testamento, DT 6, 5, 6, LV 19. 18, baseia-se nos 12 frutos do Espírito ou da árvore da vida, a 22. 1, 2, como o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, a misericórdia, a verdade e obras vivas. GL 5:22, F5, 9, TTG 3, 18. Todas elas são implantadas como justiças contra o pecado. MT 7, 19, 12, 32, são frutos da justiça que semeia a vida. É por isso que Satanás se põe contra o que tais práticas. Estes mandamentos anulam as opostas, olho por olho, que a condena e não a lei dos 10 mandamentos. Esta anulação depende de cada caso em particular conforme a necessidade da prática do bem, como salvar, curar, fazer caridade, misericórdia, pregar a palavra, expulsar demônios, dar ou precisão de comer, ajudar o próximo como se fosse você. Estes frutos são imputados como justiça eterna e não a punição que leva à condenação. Ajudar o próximo como a prática do Espírito, amor, em pleno sábado é imputar, atribuir, para a justiça eterna, para a salvação. Conceito oposto dos 10 mandamentos, como lei de punição ou condenação aplicado na época ao povo hebreu, que estava desobediente, devido sua introdução no meio de povo estranho no adquirir costumes e culturas pecaminosos como matar, furtar, desejar, adulterar, prostituir, testemunhar falsamente, mentir, o homossexualismo, a idolatria, feitiçaria e etc., conhecido como fruto da carne, ou entender, desejo da carne. GL 5:19, abolir, é a anulação, revogação, suprimir algo que ocasiona problemas. Maldição, ato de maldade, praga, condenação, desgraça. Dicionário Scotini. Língua Portuguesa. Editora Todo Livro. 2009. Graça, mercê, favor, indulgência, perdão de todos os pecados, vida em paz. Dicionário Scotini. Língua Portuguesa, editora Todo Livro. 2009. Graça, é dádiva do amor de Yarro para salvar as pessoas e as conserva em unidade. SL 90, 17, F2, 5, TP 211, a influência sustentadora de Elohim, que permite à pessoa salva continuar fiel e firme na fé. RM 5, 17, 212, 9, HB 12, 28. Dicionário da Bíblia de Almeida. SBB. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se verem. HB 11, 1. Fé é o crer no que se espera ou determina para a realização. A fé opera a justiça. Justiça, direito alicerçado em lei, a condição de ser feito a plenitude do bem, respeitando todos os direitos da lei. Dicionário Scotini. Língua Portuguesa, editora Todo Livro. 2009. Pecado, transgressão de mandamentos, quebrado amor ao próximo, transgredido, ofendido. Dicionário Scotini. Língua Portuguesa, editora Todo Livro. 2009. Pecado, iniquidade, perversidade, engano, concupiscência, etc. Mas para conhecermos o pecado deverá existir uma lei, sem lei ninguém tem conhecimento do pecado. Os atos casuais de transgressão não serão conhecidos como pecado sem lei. Pecado é a desobediência da lei divina. Transgressão é referente à quebra de qualquer regra ou norma. Dicionário Magno. Edipar. Salvação é a ação de salvar ou salvar-se de qualquer coisa ou pessoa que salva. Redenção, remissão ou resgate. Dicionário Magno, Edipar. Ato de salvar, libertação, remissão. Dicionário Scotini. Língua Portuguesa. Editora Todo Livro. 2009.
Agora, vamos conhecer um pouco mais da história do povo ao receber a lei dos 10 mandamentos. Durante a permanência do povo hebreu como escravos no Egito, assistiam e praticavam diversas obras pecaminosas em livre arbítrio, assim também na época de Esdra e Nehemiá, em relação à Babilônia de Nabuco. Muitos se encontravam em prática de roubos, adultérios, assassinatos, crimes diversos, prostituições, adorações às imagens e esculturas, música carnais, desobediências aos pais e casando com estrangeiros, adotando seus costumes, culturas. Na época no Egito, ao ser liberto por Moshe, caminharam desobedientemente no deserto, ao receber de Elohim, a tábua dos 10 mandamentos para cumpri-las, relatando somente o amor e respeito ao Criador e ao próximo. Moshe passou a aplicar as opostas à lei, 10 mandamentos, ordenada também pelo Criador, ficou conhecida olho por olho, dente por dente ou, melhor entender, lei civil e jurídica, para cessar o crime, e por fim aos pecados, fazer a justiça opostas vigorar com bastante rigidez, levando o povo a ter temor e tornar a ser santo novamente. Sabendo que o pecado é a transgressão da lei, amor e santidade, escrita na tábua de pedra e Job 3, 4. As leis opostas fez com que o povo trilhasse para uma cultura de convívio de paz com o próximo e santidade. Nesta época, cessou o pecado do povo. Alguns casos aconteciam, mas eram punidos conforme o que praticava. Na época, foram implantadas diversas leis para determinados fins como sacerdotal, expiação dos pecados, etc., que justamente voltará a vigorar em Israel de hoje depois que conseguirem o seu patrimônio nacional que está nas mãos dos muçulmanos. Depois do cativeiro, o Altíssimo determinou a lei novamente ao povo através de Esdra e Nehemiá, que no decorrer de 490 anos o pecado cessou novamente do meio do povo, e quando cessa pecado, não há profecia na face da terra, e por sua onisciência alertou que surgiria uma nação de um povo forte que destruiria a muitos de seus eleitos e fiéis. A própria Roma traria o engano e todos os tipos de males, pecados, sobre toda a terra depois da morte do Messias. E, a partir daí, providências celestiais foram tomadas para haver novamente profecias no meio do povo, e as obras espirituais acontecerem como curas, ressurreição, perdão dos pecados, libertação espirituais, etc., por amor ao próximo e o reconhecimento da divindade, mostrando o lado positivo da lei que foram até então esquecidos pelos mestres da lei, dando punição, como os escribas e fariseus. A lei não salva, apenas faz com que você tenha pleno conhecimento do que é certo ou errado, como se fosse a árvore da vida, conhecendo bem o mal, ou, melhor entender, da ciência ou consciência, para que possa se ter pleno conhecimento em andar como santo e irrepreensível. Quando a pessoa está na prática do pecado ou se aprofundou terrivelmente e não consegue ter forças para se libertar com ajuda espiritual em aceitação do nome do Salvador Yahushua, a graça que é o perdão dos pecados por meio da fé, faz com que você produza fruto digno de arrependimento. MT3, 11, 12, LC3. 8, 9, para não continuar no erro, os mandamentos levará a se aperfeiçoar cada vez mais para não cometer tais coisas ao contrário da lei. O arrependimento dos pecados faz com que os salvos se aperfeiçoam para ser de santos, e colocará acima da lei obediência, por produzir fruto digno do arrependimento e do Espírito, amor. Não há lei que possa condenar pelo sangue derramado do Messias, mantendo-se na graça, no perdão, que levará à perfeição como santa. Caso contrário, os mandamentos sempre os acusarão dos atos pecaminosos. Não existe salvação sem antes conhecer a lei, mandamentos. Sem lei, jamais conheceria o que é um pecado. Sem lei, ninguém é julgado. Se não existisse lei, não existiria salvação. Mas, não é isso que a palavra ensina. Como saberei se sou transgressor, se não for pela lei dos mandamentos? Assim como existe lei civil para os transgressores, ela não existirá para os que não praticam tais atos. Somente existirá quando cometer o erro. Se andar obedecendo a lei, não há lei, porque não estou praticante do pecado, o erro. Como alguém pode lhe julgar sem praticar o erro, o pecado? Conhecendo os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Resumo dos 10 mandamentos. Êxodo 20, 3 a 17.
DT 5, 7 a 21. 1. Não terás outros Elohim, diante de mim. 2. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, o Yarho, teu Elohim, sou Elohim, zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amavam e guardam os meus mandamentos. 3. Não tomarás o nome do Yarho, teu Elohim, em vão, porque o Yarho não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. 4. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Yarho, teu Elohim. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Yarho, o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Yarho abençoou o dia do sábado, e o santificou. DT 6, 5 e 6, amarás, pois, o Yarho, teu Elohim, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. MT 22, 37, 38, respondeu-lhe Yahushua, Yahushua. Amarás ao Yarho, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. 5. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Yarho, teu Elohim, te dá. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. LV 19. 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yarho. MT 22, 39, 40 e o segundo, semelhante a este, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os 10 mandamentos lendo em si, são palavras a serem obedecidas. Nelas não há regra de punição, apenas orienta a praticar do amor. A palavra não sugere que você não cometa tais erros ou algo errado. O Messias não resumiu os mandamentos de punho próprio na sua vida terrena como tal pregação. O que ele falou baseava-se no Tanakh. O resumo da lei encontra-se nos livros de Deuteronômio 6, 5 e 6, Levítico 19, 18. Ele jamais veio abolir, mas cumprir, ao contrário de muitos pregadores ao dizer que foram abolidas sem saber de como pode ser abolida. Se não existisse lei, Satanás era inocente também, por suas práticas de homicídio, furto, perdice, etc. Observar fatos opostos. Amor / punição, obediência, salvação / desobediência, condenação. Não matarás / quem matar será réu de morte. LV 17, 24. A palavra não matarás expressa a você que deve ter amor ao seu próximo para não cometer tal erro. Quem matar será réu de morte. Isto sim, é a punição severa aplicada nos tempos antigos por Moshe, devido à desobediência do povo em relação à lei, o amor. O oposto é conhecida também como olho por olho, dente por dente pelos Yahudim. De acordo com a palavra do Altíssimo, a lei dos 10 mandamentos, DT 4, 13, foi guardado dentro da Arca do Testamento, ou melhor, a Arca Aliança Is 25, 10 a 16, e MCR 5, 10, e sabemos que desapareceu há pelo menos 2.500 anos atrás. Mas a Arca do Concerto Celestial será aberta para julgar o povo. A 11, 17 a 19, dizendo: Graças te damos, Yarho, Elohim, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado teu grande poder, e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações.
Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra pela prática do pecado. Abriu-se o santuário de Elohim, que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. Muitas congregações afirmam que a lei foi abolida e não se deve guardar, porque estamos vivendo na graça. Na verdade, pergunto a eles: o que eles entendem por graça e lei? De certo que nós não estamos vivendo como no passado por causa do Império Romano, que destruiu o poder do povo santo, a lei manteve o povo em santidade. Hoje, vivemos verdadeiramente a graça, por estar rodeados de pecados ou coisas de pecado para desejá-los. Mas para isso devemos andar em santidade e obra do Espírito, e não na prática do pecado por pensar que os 10 mandamentos foram abolidos e ensinados por muitos. Fique ciente, a lei dos 10 mandamentos e suas opostas jamais foram abolidas, elas permanecem para sempre para o julgamento eterno. Hoje, como não existe lei da punição, mas somos punidos pelos nossos próprios pecados em praticar, dar lugar ao inimigo, isto é, vindo em si, as consequências que atingem tanto a alma como o corpo e principalmente a espiritualidade. Libertar dos pecados que nos cerca a cada dia tornou-se uma luta travada. Muitos não conseguem sair por serem oprimidos e voltam a serem escravos novamente. Educar uma mente corrompida pelo pecado é um desafio muito grande para quem quer sua libertação. Muitos estão somente na aparência de santos por causa da força do pecado que jaz neste mundo. A luta passou a ser espiritual, onde o Satanás mexe com a mentalidade de muitos por causa de Roma por destruir a lei do Torá, e o povo santo, deliberando o pecado dos prazeres comerciais, luxúrias, na ganância de expandir o império por riquezas e cobranças de impostos na época percutir em nossos dias. Observam em nossa volta músicas carnas, festas grandiosas, modas, luxúrias, eventos bilionários, filmes de ação, contando também com ato de maldade, como bruxarias e etc. São ações que levam o povo a se prender nas obras carnais, causando a prostituição, homicídio, crimes bárbaros, roubos, drogas, ganância de poder, ciúmes e etc. Isto que Roma fez, liberou o pecado ao mundo, e o mundo mostra as suas consequências. Obrigado por assistir. Pesquisador Ednilson Silva.